Pronto, pessoal, boa tarde novamente. Sejam todos aí bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Projeto de Design de Interfaces. Parece assim que eu vi vocês alguns segundos atrás. Boa tarde para o Flávio, Natália e Jorge. Aí o pessoal que estava interagindo aí, Felipe também, certo? O pessoal que está atento aqui na nossa disciplina. Ah, boa tarde, de fato, Vinícius. Boa tarde aí para todos. Então, pessoal, como foi visto na nossa aula passada de alguns segundos atrás, estávamos fazendo meio com uma breve introdução aos critérios de qualidade de uso. O termo qualidade de uso é muito abrangente por si só, e aí ele tem 4 critérios que meio que abordam diferentes áreas aqui desse nosso tão incrível e gigantesco universo, certo? Então, vimos as 4 áreas, vimos esses 4 critérios, é melhor chamar de critério para não ocorrer nenhum tipo de dúvida. Então, vimos esses 4 critérios que foram usabilidade, experiência de usuário, acessibilidade e comunicabilidade. Esta aula, neste momento, já vai falar sobre o primeiro deles, usabilidade, certo? Então, vamos entender como esse importante critério se aplica aqui na nossa área de interfaces, certo? Beleza? E aí, a usabilidade é um dos critérios mais conhecidos, certo? O termo por si só, usabilidade, é bastante difundido aqui na nossa área da tecnologia. Acredito que em algum momento você já tenha ouvido falar sobre esse termo, certo? Em especial, acho que até para o pessoal que já pagou engenharia de software, em algum momento já chegou a pensar sobre isso, a usabilidade, beleza? Entretanto, o que as pessoas sabem, o que a maioria deles tem conhecimento, é algo inicial, certo? Não é tão a fundo, não é tão específico do que esse termo significa, certo? Então é por isso que é necessário se abordar formalmente sobre a usabilidade, certo? E aí já entra agora mais uma frase aí de efeito, mais um ensinamento do nosso grande e sábio designer de interfaces, que é o seguinte: um conjunto de atributos relacionados com o esforço necessário para o uso de um sistema interativo e relacionados com a avaliação individual de tal uso, certo? Por um conjunto específico de usuários. Então, isso aqui é o que significa a usabilidade. Nós temos esse conjunto aí de atributos, certo? Temos também os artefatos necessários aí para se avaliar. E esse conjunto específico de atributos e a capacidade de avaliar as nossas interfaces estão relacionados também a públicos específicos, certo? Então, a gente sempre vai estar trabalhando aí com isso, certo? Com esses diferentes públicos que vão fazer uso das nossas interfaces. Beleza? Ok? E aí, mais uma vez ele marcando aqui presença na nossa aula. Na verdade, eu até me confundi, eu tinha me esquecido aqui do que eu tinha colocado. Na verdade, essa aqui não era uma frase aí do nosso grande sábio design de interfaces, perdoe. Eu tinha colocado essa pegadinha, porque essa é uma definição mais técnica, certo? Da norma ISO barra IEC de 9126 de 1991. E aí eu fiz essa pegadinha, certo? Até me esquecido que eu coloquei esse slide, perdão. Por quê? Mostra que o termo usabilidade, certo? É algo tão importante para o software, no sentido de que já existe uma norma específica para isso. E essa norma, se vocês notarem, de 1991, pessoal, 30 anos atrás, é muito tempo, muito tempo. Então, olha só que interessante que há 30 anos atrás já havia-se essa preocupação com a usabilidade, com essa questão de um software se tornar bastante útil em questão de interface para um usuário, beleza? E aí, para o pessoal que já pagou qualidade de uso, com certeza já ouviu falar sobre a ISO 9126, certo? É bastante discutida nessa disciplina para quem não pagou, então já preparem-se que vocês irão estudar bastante sobre ela, certo? Trago também outra frase aí de efeito que rege outra norma específica, essa já de 1998 a 9241-11, que fala o seguinte a respeito da usabilidade: o grau em que um produto é usado
por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico, certo? Então, olha só que interessante, mais uma definição formal, certo? Desse tão importante termo. E aí, falar sobre ele, atender, na verdade, a usabilidade já garante que você estará também atendendo às diretrizes dessas duas normas, certo? E aí, para o pessoal ainda que não tem conhecimento da disciplina qualidade de uso, vocês ali, qualidade de uso não, qualidade de software, perdão, vocês ali verão naquela disciplina que existem regras, existem leis, digamos assim, que são as nossas normas, coisas que devem ser seguidas para manter um certo grau de qualidade para os nossos softwares, certo? E aí esse grau de qualidade ele é meio que dividido em diferentes áreas. Uma delas é a qualidade de uso, e a qualidade de uso engloba o que está sendo discutido aqui na nossa disciplina, certo? Em questão de usabilidade, experiência de usuário, acessibilidade e comunicabilidade, certo? Ok? E aí, pegando essa última norma de 1998, o que que nós temos? Olha só, eu vou até repetir a leitura dela, preste atenção. O grau em que o produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico. Claro, específico já foi algo que se repetiu 3 vezes aqui nessa curta frase, beleza? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Temos aqui 3 importantes termos que são eficácia, eficiência e satisfação. Como eu garanto que o meu sistema é eficaz? Como eu garanto que o meu sistema é eficiente? Ou como eu garanto que o meu sistema é satisfatório? E é isso aí que a gente vai falar agora, certo? Então, a eficácia, ela está relacionada com a capacidade dos usuários interagirem com o sistema para alcançar seus objetivos corretamente, conforme o esperado. Então, sempre que ouvirem falar sobre esse termo, sobre a eficácia de um software, certo? Saiba que ela está relacionada aos objetivos, na verdade, ao alcance dos objetivos pelo usuário. Então, isso é o que torna o sistema eficaz. A eficiência, por si só, ela está relacionada com os recursos necessários para os usuários interagirem e alcançarem seus objetivos. Ou seja, a eficácia garante que o usuário vai alcançar o seu objetivo. A eficiência está relacionada já aos recursos, a todo esse aparato aí funcional que o usuário terá ao seu dispor para alcançar o seu objetivo, certo? Então, não confundam eficácia com eficiência, por mais que elas pareçam um pouco iguais, remetam à mesma coisa, certo? E quando pensamos em eficiência, o que, que nós temos aqui como exemplos? Tempo, mão de obra e materiais envolvidos. Ou seja, olha só, vamos imaginar aqui a respeito. A eficácia em um determinado software está muito bem aplicada. Ou seja, você está garantindo que um determinado usuário alcance o seu objetivo. Massa. Então você tem uma boa eficácia. Entretanto, na questão da eficiência, você não está permitindo que o usuário alcance o seu objetivo em um tempo pequeno. Está demorando muito, certo? Tem muitas etapas, ou o tempo de resposta do software para essa funcionalidade ele é longo. Então, isso já está enfatizando que o seu software ele não é eficiente. Ele é eficaz, porque está garantindo que o usuário alcançou o seu objetivo, mas ele não é eficiente, porque o usuário está demorando muito tempo para fazer isso, ou então está fazendo muitas coisas que não são tão interessantes nesse sentido, certo? Beleza? O Flávio perguntou aqui um negócio 4 minutos atrás, eu não vi. Então, a mesma interface pode ser boa para um público e não tão boa para outro? Exato, o exemplo mais nítido disso. Uma boa interface é boa para nós, que não temos aí problema de daltonismo, mas uma outra interface pode ser ruim para usuários que possuem daltonismo, certo? Isso traz esse prejuízo. Ou, uma boa interface é boa para nós, pessoas que estamos envolvidos com a área da tecnologia, sabemos como as coisas funcionam, e ela pode ser ruim para pessoas que não têm tanta familiaridade com a tecnologia, certo? E de fato, faz todo sentido. E é dentro dessa premissa que existe a qualidade de uso, e cada um desses critérios a gente vai conversar adequadamente a respeito de cada um, e eu vou aos poucos sintetizando tudo isso, ensinando a vocês a criarem sistemas que irão atender muito bem esses 4 critérios aí de qualidade de uso. Beleza?
ok? Então, pessoal, retornando, existem casos em que o sistema é eficaz, mas não é eficiente, beleza? E é óbvio que vocês também precisam estar atentos a isso. O terceiro termo que eu pedi para vocês prestarem atenção era a satisfação. E a satisfação fala o seguinte: é relevante considerar o grau de satisfação dos usuários com a sua experiência de utilizar o nosso sistema interativo. E é justamente esse termo aí, satisfação, que surgiu na definição de usabilidade, lá na nossa norma ISO 9241, esse termo aqui, satisfação, ele já demonstra que a usabilidade já tinha uma preocupação com a satisfação aí do usuário. E aí, exatamente essa satisfação, ela era uma sementinha, germinou e fez surgir a área de experiência do usuário, beleza? Mas quando a gente for falar de experiência do usuário, eu abordo mais precisamente sobre isso, beleza? Mas já tenham em mente que a preocupação com a satisfação do usuário aqui dentro do universo da usabilidade fez surgir a experiência do usuário, beleza? Ok? Então, tava aqui até o questionamento que eu ia fazer, mas eu já dei esse spoiler já para introduzir a todos aqui acerca disso. Certo? A usabilidade, agora já falando sobre estudiosos, sobre importantes personalidades aqui da nossa área, ela também pode ser definida como um conjunto de fatores que irão qualificar quão bem uma pessoa pode interagir com o sistema interativo. E aí vejam que dessa vez eu já deixei até aqui a referência Nielsen 1993, porque ele é um importante estudioso da nossa área, certo? Então, isso também já demonstra que não havia somente essa preocupação formalizada, digamos assim, com normas e tudo mais, não. Também haviam diversos estudos realizados que estavam preocupados com a satisfação nesse critério de qualidade de uso, no caso, a usabilidade, certo? E aí a usabilidade ela está relacionada com a facilidade e o esforço necessários para os usuários aprenderem e utilizarem um sistema. Então, o sistema tem que ser fácil para o usuário e tem que ter o mínimo de esforço aí para ele. Pensem por si sós. Se vocês forem utilizar um sistema que é difícil, vocês vão ficar frustrados. Se forem utilizar um sistema que é trabalhoso, que exigem muitas coisas, muitas informações ou muitos passos a serem executados para fazer o básico, então vocês aí também ficarão de certa forma decepcionados, ficarão frustrados, sentirão que a qualidade daquele sistema é um pouco baixa, de certa forma. Beleza? Então, a usabilidade ela já vai estar interessada principalmente a sua capacidade cognitiva, perceptiva e motora, certo? Então, no momento em que você está utilizando o sistema, você está implementando não, você está aplicando muito bem esses 4 elementos aqui, certo? Você está com a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de aprender, certo? Porque, querendo ou não, nós estamos aprendendo cada vez que utilizamos um sistema, certo? Com a sua capacidade perceptiva, porque você precisa perceber esses sinais, essas mudanças aí na interface, enfim, e a sua capacidade motora, porque como podem imaginar o que eu estou fazendo aqui agora, estou interagindo aqui com o mouse, certo? E aí eu consigo mover esse ponteiro, e é exatamente a aplicação da minha habilidade motora que me garante que eu conseguirei manipular adequadamente essa interface. Beleza? Ok? E aí a usabilidade, ela também possui diversos fatores, certo? Ela não digamos assim, uma coisa só. Não, ela é dividida, apaixonada em vários elementos, certo? E aí, entender, aprender sobre cada um desses elementos garante que nós iremos ter um alto grau de usabilidade dentro dos nossos softwares, certo? Então, a usabilidade, olha só para vocês verem do que ela é composta. Ela é composta pela facilidade de aprendizado, que vocês já imaginam muito bem o que é, pela facilidade de recordação, que vocês também já imaginam o que é, certo? Pela eficiência, que eu já falei agora há pouco, nós temos a capacidade no sistema ser eficaz, mas não ser eficiente, certo? Então, também se há essa preocupação com a eficiência aqui, com segurança no uso e a satisfação do usuário, que é exatamente esse último elemento que fez surgir a experiência de usuário, ou conhecida aí popularmente como UX.
Certo? Ok? Então vamos agora falar sobre cada um desses 5 camaradas. O primeiro deles, facilidade de aprendizado. Olha só, cada sistema interativo tem suas características e peculiaridades que irão torná-lo distinto dos demais. Isso é nítido. Isso é nítido. Nenhum sistema vai ser completamente igual a um outro. Se vocês chegarem a se deparar com isso, então vocês verão que ali foi cometido plágio. Podem haver as mesmas funcionalidades, as mesmas interações, certo? Mas eles terão alguma diferença mínima ali. E exatamente essa diferença mínima que enfatiza que esses sistemas têm suas características e suas peculiaridades, certo? É o que eu sempre falo aqui, que na área da tecnologia nada se cria, tudo se evolui, certo? Então, o que nós temos ao nosso dispor em questão de tecnologia é algo que foi evoluído, ideias que já surgiram, que existem aos montes, que foram melhoradas para ganhar um certo destaque. Beleza? E aí, a interação com cada um desses sistemas, que tem suas características, suas peculiaridades, ela é um processo particular, certo? Que vai exigir certo grau de aprendizado. Ou seja, a maneira como eu interajo aqui com o Google Apresentações é diferente da maneira aí como o Flávio interage com esse sistema, que é diferente da maneira como a Dimone interage, a maneira aí como o Felipe interage, certo? Enfim, cada um de nós temos as nossas próprias formas de interagir com um sistema interativo. Claro, esse sistema interativo ele já planeja como as interações ali serão realizadas. Entretanto, cada pessoa é um universo diferente, cada pessoa utiliza esse sistema aí de forma diferente. Eu, particularmente, só para vocês terem uma ideia, como eu utilizo há muito tempo o Google Apresentações, então eu já tenho mais maturidade para lidar com ele. Diferente do Flávio, estou só dando um exemplo, diferente aí do Flávio, certo? Que não utiliza com tanta frequência como eu, e aí ele vai sentir um pouquinho de dificuldade, vai estar inseguro para fazer certas coisas, diferente de mim. Todas as interações estão disponíveis ali na interface, entretanto, essa questão da interação ela ser um processo particular é o que vai diferenciar a forma como eu e o Flávio utilizamos o mesmo sistema, certo? E aí, para o Flávio conseguir amadurecer aí nesse sistema, conseguir utilizá-lo de forma mais madura, ele vai ter que despender tempo e interesse, certo? Então ele tem que ter muito interesse para poder entender tudo ali o que o Google Apresentações oferece. Claro, não somente interesse, ele também vai precisar. Opa, voltei aqui. Ele também vai precisar aplicar um pouco de tempo, certo? Afinal, ele está aprendendo aí, está amadurecendo na questão da interação com essa interface. Beleza? Ok? E aí, falar sobre isso enfatiza que se é necessário estabelecer níveis de aprendizado do uso do sistema, certo? Então, cada sistema ele se caracteriza aí com seus próprios níveis de aprendizado, certo? Tem sistemas que não são tão complexos, trago aqui alguns exemplos, são bem simples de se utilizar, outros aí já são mais complexos e vão precisar de maior tempo e interesse dos usuários para amadurecerem em relação às suas interações, certo? Então, olha só, um sistema muito conhecido, mundialmente disseminado, que é o Google, certo? A nossa ferramenta de buscas. E ele é um sistema com nível de aprendizado simples. Ah, professor, como é que você está mencionando isso? Você fez uma pesquisa ou nada do tipo? Não, estou aplicando o que nós temos nós temos aqui difundido na nossa área. Claro, aplicar uma pesquisa vai permitir, garantir, na verdade, afirmar isso com um viés científico. Trago aqui só breves suposições sobre isso, enfatizadas, na verdade, essas suposições nos preceitos aqui dessa área. Então, o Google, olha só, ele se enquadra como um sistema com nível de aprendizado simples. Por quê? Porque não temos muito o que fazer aqui nessa interface. Ela não tem muitas informações aí disponibilizadas ao usuário, não tem muitas funcionalidades, muitas interações, diversos menus, diversas abas, nada do tipo. É um sistema simples, porque olha só, o usuário sabe que vai entrar aqui, vai digitar o que ele quer pesquisar nessa barra de pesquisa, e aí vai apertar Enter ou aqui pesquisa Google,
certo? Então é bem simples, ele digita aí receita de bolo de chocolate ou receita de brownie, por exemplo. Então ele vai lá, coloca aqui a receita, clica em pesquisa Google, pronto. Todos os resultados aí aparecem para ele. Então não tem muito o que se fazer com essa interface. E olha só, para vocês notarem como essa interface ela é acessível. Vocês já notaram esses dois elementos aqui, o teclado, o símbolo do teclado e esse microfone? Acredito que sim. Vocês utilizaram? Muito dificilmente. Entretanto, pessoas com algum grau de deficiência vão fazer uso desses elementos. Por quê? Esse aqui ele meio que vai abrir um teclado e ele fica disposto aí para o usuário, e o usuário pode expandir a visualização dele, enfim, certo? Então isso é massa para interagir, para usuários com algum problema de visão, digamos assim. E aí também temos aqui o microfone, certo? E aí, caso o usuário não consiga digitar por algum problema, certo? Então, ele pode falar sobre o que ele quer pesquisar e a pesquisa é realizada. Então, olha só que interessante esses dois elementos aqui que fazem uma diferença gigantesca na questão da acessibilidade do nosso software, certo? O que o Flávio falou? Isso é um ponto legal, tem muitos sistemas gigantescos que têm muitas funcionalidades. Aí, quando novos usuários chegam, eles se assustam um pouco. De fato, Flávio, de fato é isso, certo? De fato é isso. Eu vou trazer outros exemplos, aí vocês vão vendo mais à frente como é, certo? Pronto, ó. Olha só. Vocês já estão entendendo que a acessibilidade não está voltada somente usuários com algum grau de deficiência. Olha só o que o Manuel falou aí no chat. Ou para usuários em notebook com touch. Ou seja, ou até para usuários que o próprio teclado dele está com algum defeito, certo? Pensar a respeito disso também é pensar sobre acessibilidade, porque você está oferecendo outros recursos que o usuário pode utilizar em alguns contextos necessários aí para ele. Então, se o usuário está no notebook ou se o usuário está com problema no teclado dele, enfim, certo? Então ele pode muito bem aqui utilizar um desses elementos. Então clica aqui, abre o teclado virtual e aí vai clicando com o mouse e eu coloco aqui o microfone e aí já faz a própria pesquisa, certo? Ó, o Manuel falou o seguinte, tanto que a nova atualização do Windows, acho que é o Windows 11, né, que está falando, veio com foco nisso também, os programas fixados no centro, de fato. Eu achei muito massa essa interface, tô doido aí para conhecer. Algumas pessoas já baixaram, não sei onde encontraram essa ISO, mas para mim ela não está disponível ainda, certo? Vou até procurar lá no site da Microsoft, mas assim que sair eu vou dar uma estudadinha sobre ela, dar uma olhadinha. O Bruno falou o seguinte, que ele usa esse microfone principalmente quando está aí na socialzinha. De fato, é bem rude em contextos aí específicos, e isso também é acessibilidade, beleza? Claro, vamos aprofundar nos estudos disso quando chegarmos nesse critério aí de qualidade de uso, ok? Outro sistema aqui para se pensar a respeito. Temos agora aqui o Google Classroom. Acredito que outros professores tenham utilizado com vocês esse tão importante sistema. Eu utilizei com as primeiras turmas que eu tive dessa disciplina. Aqui eu já decidi criar outros elementos, certo? Como no caso aí o Discord, e utilizar também o Cigar, beleza? Mas aí, para as outras disciplinas, outros professores já devem ter utilizado, então vocês já estão familiarizados aqui com essa interface, certo? E aí, como é que funciona essa interface? Ela meio que visa criar uma sala virtual, um ambiente educacional, certo? Para promover a interação do professor com os alunos. Então, a gente vai ter aqui o feed, que o professor vai colocando informes, ou outros alunos aí podem compartilhar algo com a turma, certo? Temos aqui as atividades, podemos ver todas as pessoas que estão nessa turma. E aqui a questão das notas, certo? É uma sala de aula virtual. Google Classroom, sala de aula virtual, certo? E essa interface aqui, até para quem está vendo pela primeira vez, ela já não é tão simples de ser utilizada e ela não é tão complexa também. Ela se enquadra mais como nível de aprendizado intermediário. Claro, são suposições, certo? Não tem nada com viés científico, porque eu estou só utilizando a minha experiência com essa disciplina para fazer essas suposições. Para a gente garantir que, de fato, isso aqui tem um nível de aprendizado intermediário, já vai ser necessário fazer uma pesquisa com usuários reais, apontar suas dificuldades e aí estudar a respeito de tudo isso. Beleza? Aqui é só suposição, galera. Então, o que nós temos aqui? Estamos supondo que
tem um nível de aprendizado intermediário, porque não temos muitas funcionalidades aqui, certo? Não são difíceis, não é difícil encontrar essas funcionalidades, a interface não é poluída, enfim. Até arrisco dizer que há uma interação muito bem planejada aqui. Porque, olha só, vocês já conseguem visualizar de cara quais são as principais funcionalidades dessa classe virtual. Temos aqui o mural, atividades, pessoas e notas. Isso aqui é o que está meio que destaque, é por isso que fica nessa parte aí de cima, e é como a gente faz a leitura de cima para baixo, então a gente acaba dando atenção inicial a isso aqui. Então, quando você olha para isso aqui, você já sabe que essa turma é composta por essas funcionalidades, certo? Esse sistema oferece isso. E aí, quando você clica aqui em mural, o que você enxerga? Você enxerga um mural, um feed, digamos assim, dessa turma virtual, certo? E aí, nesse vídeo, o professor, que no caso eu estava compartilhando outras coisas com meus alunos, certo? Então, estava mandando informes aí para eles, mandando materiais de estudo, enfim, e aí tudo eu fazia aqui. Se eu não estou enganado, também era aberto para os outros alunos postarem o que quiserem, então, se eles tivessem algo aí que julgasse interessante para mostrar, então eles mostravam, certo? Enfim, não era tão difícil utilizar. Se vocês fossem aqui em pessoas, vocês viram também que a interface não era poluída, aqui em notas e atividades, enfim, certo? Então, não se enquadra como nível de aprendizado simples, porque aqui a coisa é muito simples, certo? Vocês já conseguem perceber isso, e também não se enquadra como algo avançado, porque não é necessário muito tempo para aprender a lidar com essa interface, certo? É necessário muito tempo para lidar com essa interface aqui, com o cigar. Então vamos agora falar mal desse sistema, dessa interface. Porque aqui nós temos muitas funcionalidades, cada funcionalidade dessa tem um universo de outras funcionalidades, temos muitas informações aqui apresentadas em pouco espaço, certo? Então, é nítido que a gente já consegue imaginar que esse sistema tem um nível de aprendizado avançado. Eu mesmo, particularmente, com todos esses anos de uso, do cigarro, uso desde 2016, quando eu entrei na faculdade, até hoje, tem coisas que eu fico perdido, que eu fico meio inseguro, certo? Há funcionalidades que ali estão dispostas, mas eu não sei fazer um uso tão adequado delas, porque elas não tiveram esse planejamento aí necessário, digamos assim, certo? Não foi tão bacana, e aí é o que prejudica e é o que faz as pessoas odiarem tanto esse sistema, beleza? Então, isso aqui a gente já consegue criticar bastante e enxergar que possui, sim, um nível de aprendizado avançado. Se vocês forem fazer uma pesquisa aí com os usuários e trazer um viés científico a essa afirmação, vocês verão que as pessoas vão demorar muito tempo para fazer coisas que deveriam ser feitas de maneira mais simples, certo? Se você pedir para o usuário, por exemplo, a partir dessa interface, consultar as notas dele, certo? A pessoa que está interagindo com isso aqui pela primeira vez, ela vai ficar com dúvida. Ela vai ficar com dúvida, porque tem muita coisa aqui e ela vai ter que estudar todas essas funcionalidades, entender o que elas oferecem, certo? Até ela descobrir que vai ter que vir aqui ensino, se não estou enganado, e ela vai ler uma lista extensa de outras funcionalidades, e aí lá no fim que ela vai encontrar, consultar minhas notas, beleza? Eu, se eu não estou enganado, é assim. E aí isso vai ser chato, porque o usuário demandou muito tempo, precisou fazer o uso aí da massa encefálica dele para entender essa interface e conseguir alcançar o seu objetivo, certo? Então, olha só, olha só. O cigarro é um exemplo de um sistema que é eficaz, porque ele garante que você alcance o seu objetivo, mas ele não é eficiente, porque ele já necessita de muitos elementos aí, na verdade, ele já demanda bastante tempo do usuário para se fazer o básico. Então, se o usuário vai, por exemplo, consultar a nota, ele já vai demandar bastante tempo, porque aqui tem muita coisa que é necessária uma certa manipulação. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Acho que no fundo, não existe ninguém que realmente saiba tudo que o cigarro faz. De fato, acho que até o pessoal que trabalha com isso deve se assustar um pouco com a nova funcionalidade que eles encontram. Eu não suspeito que isso aconteça, né? Porque é um sistema muito complexo, muito abrangente e não está muito bem elaborado. Olha só, pessoal, só para vocês verem como a coisa é assustadora. Depois vão lá no Cigar e cliquem aqui em módulos. Vocês verão que aqui em módulos serão abertas outras opções, além aqui das que estão disponíveis. Deixa eu mostrar isso aqui rapidinho para vocês. Posso mostrar muito bem meu cigarro, não tem nenhum problema. Então deixa eu só abrir aqui, só para vocês verem. E aí, olhem só que interessante o que eu estou falando. Tá aqui o sistema, certo? Aqui todas as minhas turmas. E aí, se vocês clicarem aqui ó, em módulos, olha só.
abre um menu com várias outras coisas. Pessoal, eu não faço a menor ideia do que são todas essas coisas. Olha isso aqui. Por exemplo, vamos ver algo aqui que seria interessante. Assistência ao estudante. Ensino à distância. Eu, particularmente, não sei nem o que é isso. Tá dizendo aqui que eu nem tenho acesso aqui. Certo? Tem muitas funcionalidades, beleza. É um sistema bastante complexo. E aí, no fundo, você descobre que não sabe quase nada dele, certo? É muita coisa, ó. E o que eu quis dizer para vocês, quando vocês passam aqui o mouse, ó, tem uma lista extensa com muitas funcionalidades. Algumas dessas listas, ó, já abrem outras sublistas, como é o caso aqui, ó, desse PAP, que eu não sei nem do que se trata, certo? Aqui em turmas, projetos, projetos. Olha só como uma coisa complexa, ó. Vem aqui em projetos, aí vem aqui em ensino, olha só, ações de ensino, submissões de proposta. Olha só, pessoal, olha a ramificação que está sendo aqui feita. É muita coisa que esse sistema oferece. E é legal ele oferecer tudo isso, porque demonstra que é um sistema robusto. Entretanto, essas coisas precisam estar melhor planejadas, porque senão vão trazer prejuízos aí para o usuário. E é para vocês verem como a coisa é tão ruim, certo? Olhem só, eu não sei se aqui submeter proposta, consultar ações submetidas, solicitar reconsideração, não está abrindo uma outra sublista, porque aqui já cortou a visualização que eu posso ter desse sistema, certo? Olha só, é algo muito complexo. Então, deixa eu só voltar para lá, turmas, ensino, ações, submissões e propostas, ó. Eu não sei nem se esses aqui estão abrindo outras listas ali do lado. É bem provável, porque se vocês notarem ali embaixo, só não vão apontar com o mouse, mas olha ali embaixo, lá no canto superior inferior direito, tem essa barrinha dizendo que eu posso arrastar esse sistema para o lado. Então, acredito eu que tenha uma outra sublista ali presente. De fato, o planejamento aí passou longe. Passou longe. Isso é ruim, pessoal. Isso é ruim. Professor, Se precisasse aí, por exemplo, fazer algo nessa funcionalidade e eu não conseguisse encontrar isso, porque estava muito ramificado, seria bem ruim. Oi, pode falar que ligou o microfone? se o senhor segurar Shift e rolar o scroll do mouse, ele rola naquela barrinha lateral. Eu acho que vai dar para o senhor ver a outra. Perfeito, ó, perfeito. Pronto. Adorei, não sabia disso, não sabia. Então tá aqui, pessoal, ele não mostrou, certo? Mas ele abre margem aí para essa interpretação, ó. O usuário não sabe se vai ter outras opções. Vamos procurar aqui, quem sabe não tenha? Quem sabe aí não tenha? Deixa eu procurar, porque tem tanta coisa aqui que eu não ficaria surpreso de encontrar algo nesse sentido. Não ficaria surpreso. Deixa eu só ver aqui. De fato não vai ter. Acho que o maior é só desse aqui dos projetos mesmo. Mas mesmo assim, é uma ramificação bem complexa, né? Bem complexa e prejudicial aí em questão de usabilidade, certo? Vamos lá. O que o Manuel falou? Quando você está na turma, aparece a opção trocar turma. A primeira vez que vi, pensei que se clicasse ali, ele me trocar de turma. Tá vendo? Ficou ambíguo. Ficou ambíguo. Você pensava que tinha essa possibilidade aí de trocar de turmas. E aí, isso não é possível. Não sei, talvez seja possível, talvez seja um processo mais complexo, mas trouxe essa ambiguidade aí para você. E claro que isso foi prejudicial na questão da interação. Beleza? Ok? Então deixa eu só voltar aqui para o meu slide e a gente continua a nossa discussão. Certo? O Vinícius aí falando que tem medo de mexer no cigarro, eu também tenho. É tanta coisa ali que você fica inseguro. Certo? Vamos lá. Então, passando aqui, ainda falando sobre a facilidade de aprendizado, esse primeiro fator aqui da usabilidade, temos um questionamento. Como é que vocês podem mensurar o nível de aprendizado necessário para o usuário utilizar o seu sistema interativo? Certo? É o que eu sempre falo. Eu tenho que me policiar mais porque eu vou dando spoilers, mas é justamente nessa questão aí de você avaliar suas interfaces, certo? Como eu disse, trouxe exemplos daí do Google Classroom e do Cigar, certo? Apontei, segundo as minhas experiências, que são sistemas com nível de aprendizado simples, intermediário e avançado, mas não posso enfatizar isso com o viés científico, porque é necessário se avaliar suas interfaces. E aí essa questão da avaliação de interfaces, vocês verão lá na terceira unidade, no finalzinho praticamente da nossa disciplina, e conseguirão entender melhor como se avalia a interface e quais são
as considerações que você pode fazer a respeito dos resultados que você vier a obter. Beleza? Ok? Ainda sobre a facilidade de aprendizado, temos que ela se refere ao tempo e esforços necessários que o usuário precisa para aprender a utilizar o sistema com determinado nível de competência e desempenho. Então, vejam só que o tempo aqui também está presente, tempo e esforço. Tempo, inclusive, é importante medida para se avaliar a questão da qualidade de uso dos nossos softwares, certo? Para vocês terem uma noção, no meu TCC eu utilizei essa medida do tempo, porque já conseguem deduzir que se o usuário está passando muito tempo para fazer algo tão simples, então há algum prejuízo ali para ele em questão de interface, certo? Alguma coisa ali não está tão nítida, alguma coisa ali não está tão clara, enfim, certo? Beleza? E aí surgiu uma perguntinha agora para vocês. As tecnologias, elas não vieram para facilitar a realização de nossas atividades? De fato, vieram, certo? Então, se não tiver essa facilidade aí de aprendizado, se os usuários eles não conseguirem fazer uso de um sistema de maneira simples, fácil e rápida, certo? Então, isso vai prejudicar aí na verdade, isso vai contra o surgimento aí das tecnologias. Elas vieram para simplificar a nossa vida. Então, por que se as tecnologias vieram para simplificar a nossa vida, por que que há tecnologias que, na verdade, não fazem isso? Só trazem complicações para a nossa vida, como o exemplo aí do CIGAI e de outros tantos sistemas que não têm essa qualidade aí de uso, esses fatores de usabilidade muito bem aplicado e só trazem dor de cabeça para os usuários. Isso não, até não faz sentido. Certo? A tecnologia veio para facilitar, então por que ela não está facilitando? Certo? É algo aí para se refletir bastante. E aí essa questão de simplificar algo que por si só já deveria ser simplificado, mas não é, vai caber a você, designer, ou até a tarefa de se criar coisas simples, fáceis e intuitivas para o usuário, vai caber a você, futuro X/Y designer, certo? Então você vai ter aí a missão de simplificar o complicado e não torná-lo ainda mais difícil, certo? Então já guardem aí no coração, na mente de vocês essa importante lição, porque será o papel que cada um irá desempenhar aqui na nossa disciplina e também caso vocês venham seguir carreira nessa área. Então sempre busquem simplificar o complicado, certo? Essa aí é a missão de vida de um X/Y design, ok? E aí, essa questão de simplificar o complicado, tanto vale para o sistema de uso cotidiano, como o caso aí de um correio eletrônico, o nosso Gmail, quanto para o sistema utilizado aí raramente, como sistema de declaração anual de imposto de renda. Não pensem que, pelo usuário fazer pouco uso desse sistema, como o caso aí do sistema de declaração anual de imposto de renda, no qual os usuários usam uma vez no ano, não pense que só porque esse sistema não é utilizado com tanta frequência quanto o nosso correio eletrônico, não pense que vocês podem deixar a interface ao léu e não precisam se preocupar com ela. Nada disso. Torne um sistema tão prático no sentido de que se o usuário for usar daqui a um ano, como o caso desse sistema de declaração anual do imposto de renda, se ele for utilizado daqui a um ano, ele não vai encontrar dificuldade, certo? Ele já vai ter mexido nesse sistema, já vai saber como são as interações e, claro, ninguém aqui é uma máquina para guardar informações para sempre, certo? A nossa mente, ela tende a meio que sobrescrever, digamos assim, as nossas informações. São coisas que você aprendeu no passado e que você faz pouco uso, digamos assim, são meio que substituídas, certo? Por coisas que você faz mais utilidade, certo? Então, você ter essa capacidade, na verdade, ter isso aí o que ocorre na nossa mente, certo? E aí, pensar a respeito disso é importante, porque um usuário ele não vai ele pode não lembrar, na verdade, de como ele utilizou, de como se utiliza um sistema que ele utilizou um ano atrás. Entretanto, se os elementos ali estiverem bem dispostos, se a usabilidade estiver bem aplicada, ele não vai ter dificuldade de relembrar essas coisas, porque ele vai ver que as coisas ali estão bem casadas, estão bem encaminhadas e ele não vai ter tanta dificuldade aí para isso. Beleza? Ok? Então, quando nós pensamos na questão da facilidade de aprendizado, o que nós temos?
que ela envolve a complexidade da atividade sendo apoiada e o conjunto de funcionalidades oferecidas como apoio. Então é importante se pensar a respeito disso. Se a atividade ela é tão complexa e quais são as funcionalidades que ali devem ser dispostas para isso, certo? E o tempo e o esforço necessários para o usuário aprender a utilizar o sistema em cada nível de competência. Então, mais uma vez, o tempo e o esforço, duas importantes medidas presentes aí na facilidade de aprendizado. Beleza? Vamos agora falar sobre facilidade de recordação. Afinal, não basta só que o usuário ele aprenda, não, também é necessário que ele se recorde, certo? Então, o que eu tinha acabado de falar agora há pouco para vocês é que nós, seres humanos, somos capazes de aprender, mas também esquecemos o que aprendemos. Só para vocês refletirem. Quantos de vocês ainda se lembram do assunto da segunda unidade de cálculo 1, a disciplina de vocês lá do primeiro período? Alguém se recorda qual foi o assunto aí da segunda unidade? Foi limites. Isso, limites. Vamos aqui abranger mais isso. Você se recorda qual foi o assunto da primeira unidade da disciplina matemática lá do nono ano? Alguém aqui se recorda? Foi Aí, ó, matemática. Natália. Não lembro, ó. Não lembro. Pronto, ó, o Manuel falou que não lembra nem o que comeu, certo? Não lembra nem o que comeu. Então, de cálculo, vocês ainda se lembram por quê? Talvez alguma coisa tenha sido marcante, certo? O professor ou a disciplina tenha sido assustadora, ou vocês ainda façam uso disso. Talvez alguns de vocês aí estejam pagando cálculo 3 ou terminando de pagar os cálculos recentemente, e aí se lembram desses assuntos. Beleza, mas agora já perguntei para vocês o que vocês aprenderam na primeira unidade, no primeiro, acho que era o primeiro bimestre, na verdade, lá no ensino médio, no nono ano. Ninguém se lembra, certo? Mas vocês aprenderam, porque vocês passaram por um professor que fez avaliações, que fez provas, e aí vocês só foram aprovados na disciplina se provassem para o professor que obtiveram os conhecimentos necessários. Vocês tiveram esse conhecimento, mas ninguém se lembra disso, certo? Ó, o Jorge aí, função de primeiro grau. Talvez tenha sido isso, certo? Só que ele não lembra tão bem, porque ele disse, talvez seja isso, certo? Ao menos acho que foi isso, ó. A Natália aí lembra do terceiro bimestre, porque talvez tenha sido marcante para ela. Coisas que são marcantes para nós tendemos a recordar com um maior prazo, digamos assim, ou talvez até para o resto de nossas vidas. Mas coisas que não são tanto, ou coisas que não são utilizadas com tanta frequência aí na nossa vida, elas tendem a ser esquecidas. E aí é necessário que, para você relembrar de tudo isso, você precisa de pistas, certo? Se eu pedisse agora, pessoal, peguem aí o caderno de vocês do nono ano, abram lá nas primeiras páginas e vejam quais foram os assuntos. Vocês vão se lembrar daquilo, certo? Claro, ninguém está com esse caderno aí de fácil acesso. Se alguém tiver e quiser olhar, tudo bem, certo? Falar depois do chat. Mas se eu pedisse para vocês fazerem isso, vocês iam se recordar. Por quê? Ali no caderno de vocês existem pistas, certo? Vocês fizeram anotações, vocês anotaram aí as aulas dos professores, fizeram do professor, fizeram exercícios, enfim, deixaram as coisas ali registradas nos cadernos, certo? Então, ali tem pistas. E aí, quando vocês abrirem aquele caderno, virem aquelas coisas, vocês se lembrarão, certo? Vocês se recordarão, isso aqui que eu aprendi. Eu aprendi a aplicar isso dessa fórmula, dessa forma. Essa aqui é o que eu aprendi, enfim, certo? Então, é nesse mesmo princípio de se ter pistas para se recordar sobre coisas aí do passado que entra a facilidade de recordação, certo? E a facilidade de recordação ela é composta por um conjunto de características da interface, certo? Que garantem que os elementos ali serão bem lembrados. Entretanto, essas características não é tão relevante se falar a respeito delas. É mais interessante vocês pensarem o que prejudica a recordação. E aí nós temos uma série de elementos que são melhor listados, e eu cito aqui algum deles, ó. Então, elementos obscuros, mal organizados, sem sentidos, ou passos mal encadeados, ou muito diferentes aí do esperado, são coisas que irão prejudicar a recordação, certo? Então, imaginem só se lá no caderno de vocês, do nono ano, vocês abrissem agora e vissem
que as anotações que vocês fizeram, elas estavam mal organizadas, elas estavam sem sentido, elas traziam um sentido ambíguo, ou você não anotou as coisas com um fluxo lógico adequado, sei lá, você anotava uma coisa na página, pulava essa página, anotava na outra, depois voltava para o que restou da outra página, estava fazendo essa bagunça. Isso, claro, caracteriza um passo mal encadeado, vai prejudicar aí a sua facilidade de recordação. Você não vai conseguir se recordar tão bem desses elementos. Por mais que você tenha vivenciado aquilo, por mais que tenha sido você que tenha anotado aquilo, certo? Então, se esses elementos aí estão presentes, eles vão prejudicar a sua facilidade de recordação. Claro, não estamos aqui numa disciplina para se pedir para vocês recordarem coisas do 9º ano, coisas que vocês estudaram no passado, nada disso. Estamos aqui numa disciplina de interfaces. E aí, essa mesma lógica, digamos assim, se aplica também aos nossos sistemas, certo? Então, as coisas precisam estar muito bem enquadradas. Vocês não devem utilizar elementos aqui com essas características, não devem fazer passos que não fazem sentido para o usuário, enfim, certo? É necessário que isso aqui, esses pontos sejam evitados para se garantir que o usuário vai relembrar, vai recordar como se utilizar o seu sistema tranquilamente, sem nenhum tipo de problema, certo? Então, pegando aí o exemplo do sistema de declaração anual de imposto de dados, ninguém vai passar o ano todo lembrando como utilizar esse sistema. Mas, se ela utilizou há um ano atrás, e aí vai utilizar agora, utilizou lá em 2020, vai utilizar agora em 2021, e aí lá não tem elementos obscuros, não tem coisas mal organizadas, não tem elementos sem sentido, os passos são muito bem cadeados, então ela vai se recordar facilmente de como declarar o seu imposto anual de renda, certo? É nesse sentido aí que a nossa facilidade de recordação funciona. E aí, já fazendo alusão com o primeiro milestone, vocês fizeram um estudo bem pesado dessa interface, certo? E aí tiveram muitas dificuldades, acredito que vocês nem conseguiram encontrar um fluxo lógico do Arne Green, enfim, certo? E aí ele já mostra aqui que essa é uma interface que vocês não devem seguir, porque os passos são mal encadeados, os elementos não fazem sentido, não tem um fluxo lógico ali, enfim. Então, a facilidade aí de recordação é algo que vai ser bastante prejudicado, certo? Talvez esse site marque vocês porque é algo que é totalmente inesperado. Ninguém esperava um site dessa maneira, uma interface tão mal elaborada, tão mal planejada como aí a da Argry. Ninguém esperava algo desse sentido, certo? Então pode ser que daqui a um ano vocês se recordem como buscar algum item específico que vocês apontaram lá no Milestone, certo? Possa ser que alguém lembre porque essa interface aí, ela marcou a vida de vocês de forma negativa. Entretanto, na maioria dos casos, as pessoas não irão se lembrar, porque as coisas aí não fazem sentido, não tem fluxo lógico, e aí você vai demandar muito tempo para entender, para processar essa interface, certo? Ó, Lucas falou o seguinte, até agora ele está procurando onde compra. E aí, pessoal, olha só que preocupante isso. O que é o Argry? É um site de vendas. Se o usuário não consegue encontrar o botão de concluir uma venda, então não faz sentido ter essa loja virtual. Não faz sentido nenhum. Se o usuário não consegue cumprir o seu principal objetivo, então para que existe essa interface? Não faz sentido. Ela precisa ser urgentemente melhorada, certo? De fato, aí marcou a vida de vocês, como a Natália falou. Ô, Emanuel, se esse site realmente vende algo, é porque tem alguns curiosos que tentam descobrir como comprar. De fato, acho que o pessoal tenta comprar alguma coisa aí só pela curiosidade, só pela curiosidade. E também para ver se realmente chega o produto, certo? Para ver aí se chega o produto. Afinal, não vai chegar aqui, né? É um site aí norueguês, mas ele é bastante criticado aí por conta da sua interface, certo? A maioria já fez o trabalho, então acho que vocês já descobriram como é feita a compra, certo? A compra, realmente parece uma revista bem poluída. Vocês descobriram, acredito, como faz uma compra, e aí vocês viram que é algo bem inesperado, bem diferente do que se encontram nos outros sites. Para quem não encontrou, porque eu vi que algumas pessoas estavam com dúvidas em relação, então faça uma busca aí
mais minuciosa que vocês verão como é realizada a compra. De fato, é possível comprar alguma coisa aí. Entretanto, quando vocês descobrirem como compra, vocês ficarão ainda mais surpresos como essa venda é realizada, certo? Ela é muito insegura, muito, muito, muito insegura mesmo, muito segura. É bem primitivo, certo? Parece assim que de fato é uma revista e não um site. Parece que a pessoa está folheando uma revista e aí ela tem que combinar com o vendedor para comprar o produto. É um negócio bem estranho mesmo. Então espero aí que vocês tenham gostado dessa interface e trago muitas críticas para ela no Milestone, certo? E isso é aquelas propagandas de jornal, aquelas bem antigas, bem antigas mesmo, certo? É algo catastrófico, gente, catastrófico. Horrível. E a visualização desse site é ainda pior no celular. Ainda pior no celular, porque não tem a preocupação aí com esses elementos, certo? Eu esqueci qual era o... Não é responsiva. Isso. A interface não é responsiva. Nem um pouco. Você abre ela no celular e ela praticamente tão ruim quanto aí do desktop, certo? E aí, se ela é daquela maneira no smartphone, que deve-se ter essa preocupação para dar destaque maior para os elementos, ela não tem, então isso já enfatiza que se tem prejuízos aí na interação. Isso, cheio de réplicas, umas coisas sem sentido, porque aqui esse site vende tudo, ó. Vende carro, vende uma nave espaçonal, não sei nem o que é isso aqui, vende acho que isso aqui é um robô, vende, que mais aqui, ó, um helicóptero, um drone, claro, helicóptero de brinquedo, vende, o que mais aqui, ó, um tanque de brinquedo, ó, 55 centímetros, certo? Uma réplica aí de um tanque, enfim, vende tanta coisa estranha que, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Isso, ó, mais aleatório que o Ronaldinho Gaúcho e seu rodapé, de fato, gente. Bem provável que vocês achem aí uma figurinha do Ronaldinho perdida, certo? Ah, pode falar quem levantou a mão, eu não vi quem foi. Alguém levantou a mão, pessoal? Ah, não, acho que foi impressão minha, perdoe. Porque eu escutei só o barulhinho, mas eu não vi quem pediu. Ah, beleza, tá bom, Vinícius. Ó, o Vinícius, o melhor Papai Noel. De fato, gente, tem tanta coisa aqui, tanta coisa que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ó, ainda tá aqui com a carinha de Natal, ó. Acho que é uma guirlanda que chama isso aqui, sei lá o que é. Mas ele ainda tá com um clima natalino. Acho que foram fazer interface natalina e aí deixaram aí lá alguns elementos aí do Natal e as coisas aí. Então, bem sem sentido. Beleza? Ok. Isso, como começaram pelo rodapé, esqueceram. Pronto. Perfeito. Começaram pelo rodapé, esqueceram de terminar. Perfeito. Boa observação, Felipe. Então, pessoal, mais uma lição aí do nosso velho e sábio design de interfaces é que a facilidade de recordação diz respeito ao esforço cognitivo do usuário necessário para ele lembrar como interagir com a interface do sistema interativo. Facilidade de recordação é exatamente o óbvio, certo? O esforço que o usuário faz para se lembrar como se utiliza um software, como se utiliza a interface, na verdade, de um software. E se as coisas estão muito bem encaminhadas, muito bem quadradas ali, ele não vai ter prejuízos para relembrar. Se ali tem algo que está, de certa forma, mal implementado, enfim, então ele já vai aí ter prejuízos. Beleza? Ok? E aí o sistema de fácil recordação vai auxiliar o usuário a se lembrar de como utilizá-lo, isso é até óbvio. Deve-se evitar que o usuário cometa erros nas partes dos sistemas utilizados anteriormente, certo? Então, é necessário que isso também aconteça, certo? Se o usuário está cometendo muitos erros, então ele também vai ter dificuldades aí para se recordar de tudo isso, certo? E aí, só para vocês verem como essa questão da facilidade de recordação e da preocupação em se guiar os usuários nas etapas corretas a serem desempenhadas, é o exemplo aqui que eu trago do sistema de comércio eletrônico, que guia os usuários durante o processo de compra e indicam qual o passo atual, certo? Então, olha só aqui, mais outro exemplo de sistema de comércio eletrônico, é o que eu vou mais discutir aqui na nossa disciplina, porque vai ser até o tema do trabalho final, certo? Mas o sistema aí, que é aqui da Steam, certo? Que enfatiza o seguinte:
Então, quando o usuário vai concluir uma compra, estava lá mexendo, fui comprar um jogo, então ele também está apontando aqui ó, os passos que eu vou desempenhar para realizar essa minha compra, certo? Então, vou estar aqui, ó, eu estou aqui, na verdade, em iniciar a sessão, depois eu vou para dados de pagamento e aí eu vou aqui para a revisão da minha compra, certo? Então, exatamente os mesmos passos aí que estão presentes em outros sistemas. Eu trouxe vários exemplos, como a Kanui, que também implementava isso, a Magazine Luiza também implementa, Americanas e outros tantos também tem essa preocupação em apontar para o usuário quais são os passos aí que ele vai desempenhar na tarefa que ele está realizando naquele momento. Beleza? Ok? Vamos falar sobre eficiência. A eficiência é a forma como o sistema apoia a realização das atividades do usuário e isso influencia o tempo necessário para realizá-las, certo? Vindo lá no começo da aula, eficaz e eficiência, certo? O sistema pode ser eficaz, mas não pode ser eficiente. E aí, para garantir que ele seja eficiente, é necessário que todo o esforço que ele aplica para se alcançar o seu objetivo, ele seja minimizado. E aí esse esforço também pode ser aí mensurado pelo tempo, certo? E isso traz impacto na produtividade do usuário. Se ele consegue fazer as coisas mais rápidas, a sua produtividade vai ser maior. Isso é nítido, certo? Beleza? Ó, o Felipe aí falou, pichar e os passos para montar a máquina. De fato, que o pessoal apontou, não lembro muito bem quem foi que falaram sobre isso, e era algo legal lá no Pichal, principalmente para quem não tinha tanto conhecimento em se montar uma máquina, um PC gamer, certo? Então eles já tinham exatamente essa funcionalidade, esse passo lá na interação deles, e isso trazia aí bastante benefícios para os usuários, certo? Então vamos lá, ainda falando sobre eficiência, temos que ela vai dizer respeito ao tempo necessário para a conclusão de uma atividade com apoio computacional. Então, mais uma vez, o tempo aqui presente. E aí o tempo vai ser determinado pela maneira como o usuário interage com essa interface, certo? E é importante que se garanta uma alta produtividade para o usuário após ele ter aprendido a utilizar o sistema. Então, vimos até agora 3 fatores: facilidade de aprendizado, facilidade de recordação e eficiência. E aí já está nítido para vocês que esses fatores eles se complementam. O usuário precisa aprender as coisas facilmente, o usuário precisa se recordar facilmente do que ele aprendeu e o usuário precisa fazer uso do que ele aprendeu e do que ele já se recorda de maneira rápida, de maneira eficiente. Então, olha só que legal como as coisas aí vão se complementando, certo? Então, eficiência é mais ou menos nesse sentido, certo? De tornar aí o uso desse sistema eficiente para o usuário, beleza? Sobre segurança de uso, é exatamente o que o próprio termo já deixa evidente. Sim, Flávia, sobre isso, auxiliar o usuário, beleza? Olha só sobre segurança de uso. Errar faz parte do processo, principalmente quando você está utilizando um sistema que você não tem tanta familiaridade. Você vai errar muito. É normal, gente, errar. É normal. E é aquele velho ditado, é errando que se aprende. Isso também se aplica aqui na nossa área, certo? Por quê? Os usuários precisam ter a segurança de que, ao cometer um erro, eles não terão prejuízos catastróficos, prejuízos gigantescos. E aí a segurança de uso já está envolta nisso, certo? Então, se o usuário se sente seguro para fazer algo sem medo de errar, então ele vai explorar muito a interação, os elementos da interface do seu sistema interativo, porque ele sabe que se ele cometer algum erro, ele vai poder contornar esse erro, certo? E é interessante que vocês implementem isso muito bem, porque garante que os usuários vão se sentir mais motivados a conhecer o sistema de vocês, certo? E aí uma perguntinha, pessoal. Se vocês utilizassem um sistema interativo que não lhe conferisse segurança para explorar a interface, como é que vocês se sentiriam? Me responda aí rapidinho. Se vocês fossem utilizar o sistema e vocês se sentissem inseguros para cometer algum erro nele, é isso, ó, vocês iriam se sentir com medo. Essa é a principal sensação que vocês teriam, certo? Não é legal, ó. Insegurança também, pessoal. Uma pergunta óbvia. Vocês querem causar medo ou querem causar insegurança nos vossos usuários?
Responda aí, não, responda aí, por favor, minha pergunta óbvia. Aí, ó, como a Natália falou, jamais, jamais ninguém quer fazer isso, certo? Por quê? Se você está utilizando um sistema que você se sente inseguro, se você tem medo de interagir com ele, então qual é a probabilidade de você voltar a utilizar esse sistema? Mínima. Você só vai utilizar se você tiver entre a cruz e a espada, se você for obrigado a utilizar e não tiver nenhuma outra alternativa, certo? Eu já passei por isso, inclusive na minha experiência profissional. Nós estávamos fazendo um estudo de um sistema de ponto eletrônico, lá, um dos que a Brisanet utilizava. E a interface desse sistema era tão ruim que nós tivemos acesso a esses dados, claro, estávamos fazendo estudo para levantar funcionalidades, então por isso que a gente teve acesso. E aí esse sistema ele era tão inseguro em relação às interfaces que nós nem conseguimos testar suas funcionalidades, certo? Porque a gente meio que cometeu até um erro, teve que ser contornado depois, porque a gente estava buscando algumas informações e acabamos excluindo dados aí de uma pessoa, certo? Isso foi bastante aí ruim, a gente teve que contornar isso, certo? Mas graças a Deus foi facilmente contornado, mas mostrou que a própria interface ela já era bem prejudicial em questão aí dessa interação, certo? Ela não nos proporcionou a segurança necessária. E aí, na época, nós, analistas de requisitos, a gente ficou com muito medo de se utilizar esse sistema, certo? Porque a gente conseguiu fazer algo aí tão pequeno que não teve impacto e aí foi facilmente corrigido, certo? Mas isso era algo que a interface deveria prover. Ela deveria prover essa segurança para o usuário. Porque imagina só, se eu trabalhasse com esse sistema, certo? Eu ia trabalhar toda vez inseguro, eu não ia me sentir corajoso para utilizá-lo, certo? Enfim, eu ia estar sempre com medo. Isso não são sensações legais de se passar para o usuário, certo? Então, esse aí foi um exemplo negativo, um exemplo que nós não quisemos seguir de forma alguma, certo? Porque foi bastante ruim. Foi bem traumatizante a experiência na época, certo? Então, a segurança de uso se refere ao grau de proteção de um sistema contra situações favoráveis ou mesmo perigosas para o usuário. E isso é você que planeja, certo? Claro. A segurança de uso está muito relacionada também à forma como o código funciona por trás, porque é preciso também se implementar esses mecanismos que façam com que o sistema ele meio que retorne ao seu estado anterior, certo? Então, isso também está relacionado ao back-end, digamos assim. Entretanto, cabe a você, o X/Y Designer, já planejar isso e deixar essa funcionalidade para que os programadores consigam pensar em uma forma de implementá-la, certo? Então, é importante também que vocês tenham que vocês, na verdade, pensem nesse mecanismo de retornar a um estado anterior do software para garantir que a interação ali não será prejudicada de forma alguma, certo? Beleza? E aí, como a gente pode garantir essa segurança de uso para o usuário? Olha só, vocês podem ter confirmações antes de alguma ação de grau catastrófico, como o caso aqui, eu estava movendo o primeiro milestone de vocês para a lixeira. E aí, abre-se essa janelinha aqui, certo? Essa confirmação da minha ação, e ela já não, ela já deixa, já me deixa ciente dos impactos aí dessa minha ação, certo? Já fala que se eu apagar, vai ser movido para a lixeira, e aí vai ser excluído definitivamente após 30 dias, inclusive. Essa questão da lixeira também já é alternativa de segurança, já é uma proposta de segurança de uso para o usuário, porque não exclui diretamente, não exclui, na verdade, não exclui de vez o arquivo. Ele é movido para a lixeira, ele fica lá durante 30 dias até ser excluído. Aí, se o usuário cometeu algum erro, então ele consegue contornar isso. Então, isso já é algo que demonstra essa segurança de uso, certo? Outra coisa, olha só, quando eu estava aqui fazendo essa aula de vocês, veja aqui o que está marcado, o que está aqui em destaque, esses botãozinhos aí de voltar, certo? Ou o nosso famoso Ctrl Z. Isso também é segurança de uso, pessoal, porque olha só, se eu, por exemplo, tivesse apagado esse primeiro slide, ou se eu tivesse apagado um slide importante que estava com muito conteúdo, se eu tivesse apagado isso e eu não conseguisse retornar, isso seria ruim, certo? Isso seria bastante ruim para mim. E também, como vocês já conseguem perceber que o sistema ele implementa essas funcionalidades de você
refazer ou desfazer, na verdade, desfazer ou refazer uma ação, então você se sente seguro para explorar suas funcionalidades. Se, por exemplo, o Flávio, que foi o último que falou, ele não sabe utilizar muito bem o Google Apresentações, então ele vai tentar várias alternativas aí de interação. Na verdade, ele vai testar todas as funcionalidades até de fato entender como elas funcionam. E ele vai poder utilizá-las de forma segura, porque ele sabe que se ele fizer alguma coisa muito ruim, ele tem essas duas funcionalidades. Então, ele pode voltar, pode desfazer a ação dele, ou se ele perceber que aquilo pode ser refeito, ele vai lá e refaz, enfim. Então, isso é algo aí que essa interface do Google Apresentações oferece, tantos outros sistemas também oferecem, e garante essa segurança de uso para o usuário. Certo? Beleza? Ok? E aí, por fim, deixa eu só ver aqui, que acho que ainda tem um outro tópico para discutir. De fato, satisfação do usuário é algo que eu vou falar bastante, certo? Então, como já são 3h44, acredito que vocês tenham outra aula, então a gente dá por encerrado esse nosso encontro, e aí amanhã a gente retorna só para finalizar essa aula e já prosseguir com a próxima, certo? Então amanhã a gente já fala sobre satisfação do usuário, certo? E com esse viés do critério de qualidade, usabilidade, e já fazendo uma introdução para a experiência do usuário para a área da UX. Beleza? Então, pessoal, valeu. Foi muito massa mais um encontro com vocês, certo? Espero que tenham gostado aí da nossa aula. Mais uma vez, perdão pelo atraso de 15 minutos. E a gente se encontra amanhã, certo? Então, um abraço aí para todos. Então, valeu aí pro Flávio, pro Jorge. Valeu, Flávio, obrigado. Aí pro Bruno, pra Natália também. Valeu, Natália, o pessoal elogiando. Valeu, Felipe, valeu. Aqui mais aqui o Emanuel também. Então, se cuida aí, pessoal. Falou e até amanhã. Tchau, tchau.